Sejam todos muito bem-vindos a mais um documentário no Faz o Teu Documentário, o lugar onde nós damos oportunidade a pessoas que tenham histórias de vida incríveis e impactantes para contar, para também elas partilharem e inspirarem outras pessoas. Hoje trago mais um convidado especial, Manuel Cerqueira, vem da Maia, é empresário da Uber, há 7 anos no mercado, neste momento tem 24 viaturas na Uber e o seu objetivo para os próximos anos é conseguir ter 20 viaturas elétricas a funcionar. Também começou há alguns anos uma associação de apoio social, mas esta vida e este percurso nem sempre foi fácil, porque em 2016, com uma faturação bastante estável ao fim do mês, de cerca de 15 mil euros, de um momento para o outro, perde tudo, mas felizmente conseguiu-se reerguer e é isso também que nós vamos aqui tentar um bocadinho explorar. Manel, muito obrigado por ter estado aqui connosco, por ter investido aqui algum tempo, do seu valioso tempo, para partilhar a sua história. Diga, Manel, o que é que sente hoje quando olha para trás e vê tantos percalços que aconteceram, tantos problemas, tantos conflitos, e hoje olha já numa situação mais estável? O que é que olha, como é que vê o passado? O passado é um aprendizado constante, e a minha vida em particular dá um filme. Eu tenho um diário com 400 páginas, não desta fase de empresário que decorre desde 2010 para cá. Portanto, 2010 para cá são os anos de ouro da minha vida. Para trás há uma história dura, difícil. No fundo, estes últimos 14 anos são, eu diria, os anos de ouro. Apesar de, agora em 2016, ter acontecido este grande percalço da transformação do negócio, ou seja, em que fiquei a zeros, no fundo do poço, e tive de transformar e mudar o negócio para a Uber. Para trás, portanto, há uma história difícil, portanto, estrutura familiar, etc. Posso dizer que tudo começou, portanto, o caos na minha vida começou aos meus 12 anos. O que é que acontece aos meus 12 anos? Até aos 12 anos, uma vida perfeita, normal. 4 irmãos, pai e mãe. Minha mãe trabalha numa escola, onde a escola primária não estava. O meu pai trabalhava nos transportes no STCP no Porto. Tranquilo. Os dois trabalhadores, portanto, aos olhos da vizinhança, os meus pais são uns deuses. E de facto, tanto os dois trabalhadores. A minha mãe sempre foi um anjo, toda a vida. O meu pai sempre trabalhador, mas teve um problema, essencialmente comigo. O meu pai criou uma barreira, isto tecnicamente chama-se um bloqueio. Ou seja, o meu pai, aos 12 anos, foi chamado à escola, porque eu, no Natal, tinha tirado 4 negas e na Páscoa tirei 5. O que é que ele fez? Fui à escola, ficou chateado de ouvir a professora e a professora, portanto, uma das palavras que o meu pai ouviu foi: o seu filho é muito inteligente, mas ele é muito malandro, ele só quer meninas. O meu pai de castigo, o que é que ele fez? Tirou-me da escola e foi trabalhar para a trolha. Aqui em Águas Santas há uma igreja, que é a igreja do Corim. Com 13 anos, eu fui para lá trabalhar a trolha, carregar sacos de cimento. Através disso, fiquei com uma hérnia no estômago, que andei com ela a vida toda. Apenas há 4 ou 5 anos é que fiz uma operação, portanto, resolvi essa questão. Daí para a frente, o meu pai, portanto, criou um bloqueio sempre comigo, criou um confronto. Mas eu fui crescendo, portanto, uma vida mais ou menos normal, portanto, no exterior, com os meus amigos, brincadeiras, etc. Mas o meu pai sempre com o bloqueio. Houve ali uns anos, os anos de mais ou menos de 80 a 88, em que o meu pai, portanto, trabalhou na construção, que construiu uma ou duas casas, e comecei a sair da escola, mesmo eu estive a trabalhar a trolha nessas casas. Esse projeto do meu pai morreu em 2000,
em 1998, com a morte do meu irmão. Ele tinha 19 anos, ele morreu a 22 de agosto de 88. O funeral foi a 24, que é um dia dos meus anos, 24 de agosto. Ele é meu anjo da guarda, o meu irmão. Ou seja, eu entendo tanto que ele morreu para me salvar a vida, porque o outro meu irmão, mais velho, sempre houve muita intriga, mas muita intriga, muita violência. Mesmo nessa noite em que ele faleceu, nessa mesma noite, eu fui dormir no quarto do meu irmão que faleceu. E a vida continuou por aí fora. Recordo-me tanto de haver sempre muita intriga, do meu pai sempre a lutar contra mim. Tenho uma vaga ideia que, por exemplo, volta de 94, eu saí fora de casa e estive a morar, portanto, num quarto no Porto, em Cotomil, porque não conseguia estar em casa, porque o meu pai, portanto, minava o meu cérebro, portanto, ele, daquela bolha negativa que ele construiu contra mim e falava mal de mim a toda a gente, à família, aos amigos, em todo lado. Havia duas cerqueiras. Havia o cerqueira, eu, com os meus amigos, que eu era maior, e grande cerqueira de maior. E havia o filho do cerqueira. Portanto, mas para toda a comunidade em que ele fala, meu filho, aquele meu filho, aquele meu filho. Também, portanto, duas pessoas diferentes, ou seja, quem eu falar, portanto, dele, portanto, ele a falar, portanto, do filho, está a falar da pior pessoa do mundo, todos os meus amigos que me conhecem, Cerqueira é o maior. Grandes passos aqui. Eu lembro de 95 de janeiro, faleceu a minha tia em agosto, e vou de férias, por volta de 15 de agosto, para Sanxenxo. Eu tinha uma aversão a ele, portanto, obviamente, se ele não pode comigo, eu ganho aversão a ele. Né? Eu lembro de estar no funeral da minha tia, a malta está, eu entro na capela e vou cumprimentar toda a gente. Portanto, evitar, portanto, o contacto, ou seja, desviar-me para não sabia, não ia cumprimentar o pai de mão, não era normal. Se eu fosse cumprimentar, era um beijo na cara. Então evitei, contornei, porque havia, portanto, uma rivalidade muito grande pai e filho. E eu era, portanto, angústia, falta de amor e carinho. Eu terminei, portanto, esta questão de me tirar da escola, depois eu continuei a estudar à noite, etc, etc, e fui levando os meus estudos. Eu fiz o 11º e 12º, entre 93, 94 e 95, na Árvore, no Porto. Iniciei em 96 Design Industrial na Faculdade do Porto, mas mais uma vez o meu pai a criar-me o caos. O meu pai, ou seja, se eu ia para a faculdade e eu não tinha rentabilidade, o meu pai iria-me ajudar. Pagou-me tanto 200 euros para a faculdade, mas depressa aquela instabilidade e ele ser, tanto anti-Fernando, portanto, eu sou Manuel Fernando, em casa eu era o Fernando, o Nadinho. Hoje em dia toda a gente me conhece só por Manuel Cerqueira. O homem cria um stress nele emocional de revolta, de me estar a pagar a faculdade. Como é possível? Um rapaz com 26 anos ainda vai para a faculdade e eu estar, toda a gente trabalha, toda a gente ganha, e porque é que este homem... Bom, eu não consegui viver com aquele stress, abandonei a faculdade. E uma particularidade aqui, do amealhar dos tempos daqueles 8 anos de construção, em 1998, então fechámos, 1 ou 2 anos depois vendemos uma moradia, na altura, aos valores 2 seriam tipo 200 mil euros, aos valores 2, portanto, na altura, sei que na altura seria mais ou menos 10 mil contos, penso eu, ou 12 mil contos a casa. Depois o meu pai comprou 2 ou 3 terrenos. Como ele já não ia voltar a andar com esse negócio, comprou terrenos.
Em 93, o meu pai, portanto, ajudou a minha irmã, porque ela abriu uma casa de pneus e deu-lhe um terreno para ela vender e alavancar um negócio. Nesta altura, o meu pai vende um terreno e dá-me, portanto, 6 mil contos. Aos olhos do exterior, o meu pai está a ser meu amigo. O meu pai não estava a ser meu amigo. O meu pai está a fazer o que faz um patrão que quer se livrar de um funcionário e tem que o alavancar com uma indenização. Ou seja, o meu pai, tanto que ele estava com se ele tanto que ia me ajudar, era menos dar os 200 euros por mês para a faculdade do que 2 meses depois me dar os 6 mil contos. Queria ver-se livre de si, praticamente. Completamente. E viu-se livre, porque, ou seja, eu desisti aí no ano letivo 96-97 da Luzia, na Ariosa, no Porto, e então 2 ou 3 meses depois ele faz isso, e então fui estudar para Lisboa. Qual foi Eu sempre tive uma grande paixão por urbanismo, arquitetura e urbanismo. E na Lusófona, em Lisboa, tenho a licenciatura de urbanismo. E vou estudar para Lisboa, portanto, e são anos de ouro em Lisboa. São os melhores anos da minha vida, são, portanto, 97 a 2003 em Lisboa. Comprei um carro portanto, obviamente que esse dinheiro não deu para alavancar os 6 anos, eu fui sempre trabalhador estudante. Mas eu trabalhava em inquéritos, Euroteste e Metris, eram as 2 empresas fortes, ia trabalhar o sábado o sábado e 2 ou 3 fins de tarde e fazia o equivalente aos dias de hoje a 1.500 euros por mês. Portanto, tive 6 anos de ouro em Lisboa. Portanto, bons amigos, da zona do Cartaz, ainda hoje da zona do Cartaz tem bons amigos, não estou com eles, mas há uma relação, portanto, os tempos de ouro, portanto, de 97 a 2003, João Heitor, presidente da Câmara do Cartaz, amigo do peito, e outros mais, portanto, se for ao Cartaz, tenho um montão de amigos naquela cidade. E nem eles, portanto, sabem esta história. Eu vivi fora, tanto do contexto da família do norte lá embaixo, como um menino de ouro. Eu lembro de estar na casa de um amigo meu, que era o Sérgio, e estava lá eu, estava outro que era o Rafinha, e a mãe. Os meninos ricos. E de facto eles eram os ricos. Eu vivia a máscara de ser rico, mas não era, ok? Mas eles eram, de facto, eles eram os verdadeiros meninos ricos. E eu estava junto deles, portanto, a viver, portanto, uma época de ouro. 2023, venho para cima de Lisboa com a licenciatura em urbanismo, faltava só ali concluir a tese e fui para a Câmara da Maia estagiar. Grande caos, ou seja, vim para o buraco aonde o meu pai me odiava. O homem não podia olhar para mim. Ele olhava para mim com uma forma muito tão esquisita, tão esquisita. E eu ter que estar ali, aquilo era uma dor tão grande. Mas o que é certo é que eu vim para cima, ao vir para cima, depois eu vinha sem rendimentos. E eu criou-se ali uma queda dia após dia, ou seja, eu vi retornar para a casa da mãe com 33 anos, não trabalhar, começar a ouvir o meu pai a moer, e este filho, 33, e não trabalha, e não ganha. Pois ele tinha aversão a doutores. E fui estagiar para a Câmara da Maia, aquela torre, portanto, 25, 22 ou 23 andares, portanto, que se chama o Esqueiro, no Departamento de Planeamento e Estratégia. E aí a vida também foi um caos. Instabilidade emocional de casa é impossível. E eu, portanto, eu lembro de estar na secretária lá no departamento a fazer o meu trabalho. Eu iniciei o projeto de renovação, portanto, do PDM da Maia. Não era o que eu queria fazer, eu preferia muito mais fazer trabalhos tanto de elaboração de projetos concretos da estratégia da cidade, não um regulamento. Ok, o texto não era para mim, ou seja, tive a fazer a pior coisa que podiam fazer foi de facto a coisa que me colocaram na mão. Mas tinha eu muita coisa em mente, estratégia, e desenhei, e lembro de algumas questões com o engenheiro Lameiras, que era lá o responsável,
de eu, portanto, desenhar algumas estratégias para diferentes da cidade, em que, por exemplo, as cidades deviam ter, portanto, o social, portanto, as habitações sociais próximas, alavancadas junto das grandes linhas, portanto, de transporte, porque quem não tem dinheiro precisa de um transporte e quem tem dinheiro é que pode pedir carro. E o que se vê muitas vezes é tirar com os bairros para as periferias. Eu vejo em Valongo bairros nas periferias, vejo em todas as Sim. cidades, é tirá-los para cima do monte. E eles devem estar colados junto das estações, porque eles não têm transporte. Era uma das estratégias. Mas passando à frente, lembro de estar a chorar, baba e ranho, da secretária lá no estágio, e o cérebro bloquear. E as pessoas lá não sabiam. E eu percebi tanto que as pessoas olhavam para mim com alguma. Percebiam que havia qualquer coisa, mas elas, ninguém sabia. Havia uma miúda que era a Joana, a arquiteta. Há sempre aquela pessoa em que uma pessoa desabafa mais, portanto, Claro. e eu, portanto, desabafei e contei um bocadinho da minha história, o caos, o meu pai tentou perturbar, e ela percebeu. A gestora lá do departamento, eu não falava com ela, ela não percebia a minha história, e a única coisa que ela queria era pessoas lá de valor, sem querer perceber, portanto, o contexto que me estava a quebrar, portanto, o meu ritmo, percebi nela que ela me quis fora. E então, rapidamente, portanto, no fim o estágio começou a passar para o fim, e começou a ser ela muito clara em que eu não ia ter espaço para continuar ali. E acabou, portanto, o estágio chegar não foi chegar ao fim. Portanto, há uma coisa, se eu tivesse a capacidade de estar ali permanentemente, o tempo que fosse preciso, ia ficar ali. Há uma colega minha, por exemplo, que foi estagiar para a Câmara de Cascais, ficou lá 6 meses, e depois fica mais 6, e mais 6, e mais 6, e mais 6, e depois a malta cansa-se dela de ser sempre estagiária e acabam por lhe dar, portanto, alavancagem. Mas ela tinha os pais para sustentar, e eu não conseguia estar ali 6 meses, mais 6, mais 6, até que se lembrassem internamente alguém de alavancar. E eu estava a precisar de dinheiro, ou seja, mesmo eu vim para a rua, não estive lá sempre para alavancar dinheiro. Portanto, a minha vida profissional, a nível, tanto da minha formação base, foi-se o caos profundamente. Eu lembro que outros trabalhos que eu fazia, depois nem os conseguia fazer. Há uma parte ali que eu vou para psicólogo. Talvez tenha sido mais ou menos 2006, 2008. Minha mãe pagou-me numa psicóloga 2 consultas semanais, à terça e à quinta, 30 euros, 60 euros por semana, 200 e tal euros por mês. Eu lembro de estar na psicóloga, e as coisas eram tudo à volta do stress que o meu pai me criava. Eu enchia um balde de lenços. Ela punha lá uns belos lenços, eu chorava, enchia um, não, tirava um, enchia, tirava um, enchia. E era sempre, portanto, ou seja, no fundo, era o caos que o meu pai me criava. Houve uma altura que ela achava que não ia ter mal em mim. E deixou a comentar comigo. Eu não sou capaz. Ela chegou a pensar em meter-me no Conde Ferreira, que é um hospital tipo o Júlio de Matos, É um em hospital Lisboa, né? psiquiátrico, sim, sim, sim. Aqui é o Conde Ferreira, aqui no Porto. Ela chegou a pensar nisso. E eu, ela é maluca. É engraçado que nós nem nunca achamos tanto que estamos tão mal quanto isso. Ela sempre se achou que eu estava pior. Uma depressão profunda mesmo, como o motivo, é uma coisa avassaladora. Portanto, o meu diário exprime de uma força. E tive agora, antes deste podcast, fui ver aqui o meu diário. Portanto, a última vez que eu escrevi foi em 2011, portanto, já foi um bocadinho depois de vir aqui para casa. E às vezes via pequenas partes, se for de uma forma solta a ver, e agora também estive a ver, é muita emoção, é muita dor ali, uma pessoa à procura, a tentar fugir, portanto, do caos que as pessoas todas, portanto, empurram para cima de nós, e uma pessoa atrás da felicidade. Portanto, toda a gente quer a felicidade nesta vida, certo? Mas quando o mundo parece que nos cai em cima,
é uma coisa E surreal. como é que deu a volta nessa fase em que estava deprimido? Olha, 2000 portanto, 2006, 2006, 2008, então, penso eu que talvez seja a pior fase da minha vida. Então é quando eu estou no psicólogo. E o caos acontece. Mais ou menos por aí, acho que foi em 2007. Eu estou na internet, nos chats, etc, etc, e aparece-me uma Rita Lopes, Herbalife. E eu, Herbalife? Ui, eu estive na Herbalife, eu em 92 estive na Herbalife. Uh, Saí e depois entrei em 94. E em 94 saí outra vez e depois entrei em 98, porque estive em Lisboa e estive com a Natália, ex do Pedro Cardoso, o grande Sherman, portanto, o grande mentor português da Herbalife. E é a sério, no fim de semana vai haver um evento aqui no Sheraton, ou no Ritz, ou qualquer coisa. Queres cá vir? E eu, aí vou eu. Um evento brutal, a Herbalife foi em grande mesmo. Ela era Gate, a pessoa acima, portanto, era milionário, que é o Nelson Carvalho, que hoje é presidente e está com um cheque de mais de 60 mil euros. Entrei na Herbalife. Isto foi dezembro de 2007. Se não me engano, foi dezembro de 2007. Em dezembro de 2007, um estouro. 14 mil euros, 14 mil pontos de volume da Herbalife e eu sou, num mês, equipa mundial. Para a Rita Carvalho foi um top. Ela banquei o negócio dela para ela ir a umas férias de um cruzeiro. Siga. E tive ali 6 meses super interessantes. Ou seja, tinha 6 supervisores, tinha um negócio bastante interessante, mas o mais engraçado é que e as pessoas lá não percebem, ninguém sabe que eu estou com uma depressão gigante. Ninguém sabe. A pessoa percebe que eu falo pouco, sou muito recatado, que não sou na realidade. Mas ali, naquela fase da vida, estava. O negócio não rolou. Muito. Mas, apesar de não estar a rolar, eu sou persistente e estava na minha persistência de vencer. Houve ali um incidente. Estive num evento em Elvas, no Alentejo. Estava ali um workshopzinho que a malta queria, etc, etc. E o Nelson, que é o upline da Rita, a uma parte, aquilo como é aquilo? Aquilo eram umas piscinas e embaixo estava a malta, portanto, mais base, e depois os uplines, portanto, tinham um barzinho, portanto, num primeiro piso, uma esplanada, e a malta estava ali. E eu queria dizer que eu quis ir à casa de banho, e a única forma de ir à casa de banho é subir umas escadas, e eu fico lado a lado com o espaço dos presidentes e dos milionários e dos joguetes, e eu fui à casa de banho, ao sair, em vez de descer de imediato as escadas, dei 2 passos em frente e fiquei assim a ver a paisagem. A paisagem bonita A ali, assumir. baixo, etc, etc. O Nelson Carvalho encosta-se ao meu lado e diz: o que está aqui a fazer? Estou a ver a paisagem. Se queira, dos Guedes, presidentes e milionários. És Guedes, presidente e milionário. Não. Nelson, foi um minuto, vim a casa de banho, estou aqui a ver. Não pode estar. Não gostei da atitude dele. E disse-lhe: não, esquece. Para mim, a Herbalife fechou. Vou estar um ano fora, vou voltar a entrar e vou virar presidente. E vou cagar em ti. Isso é da Herbalife. Então, tanto 2007, 2008, isto é 2008. E teve um ano fora. O que é que estes 6 meses foram bons? Foi onde eu tive contacto com o segredo, a lei da atração. Herbalife, para motivar os seus distribuidores, na altura, foi quando saiu a lei da atração segredo. Todos os eventos, tanto falava-se daquilo e eles davam-nos um vídeo de 1h30. Ainda não havia o livro, acho eu. Eu desmontei 1h30 de filme O Segredo, pausa, retira as legendas, avança um bocadinho, pausa, retira as legendas, desmontei aquilo e cada parágrafo eu ficava a esmiuçar o que é que aquilo queria dizer. E a grande essência é contrariar as emoções. O que é que eu vivia para trás? A pensar nos problemas do meu pai.
a queixar-me. O meu pai fez isto, o meu pai é isto. E eu vi os meus amigos, então, se quer, tudo bem? É pá, o meu pai, filha da puta, meu gajo fez-me aquilo, não sei o que bem. Conhecendo a lei da atração, eu não poderia fazer isso. E eu, cada vez, portanto, que eu estou a olhar para os problemas e a falar dos meus problemas, eles estão a dilatar. Eles estão a ganhar maior dimensão, estão-se a multiplicar. Esse é o grande conhecimento da lei da atração e que faz mudar a minha vida. O grande uso da lei da atração. Lá dizia, foca naquilo que queres, não naquilo que se passa. Tens que definir objetivos. E eu defino objetivos. Escrevi os objetivos. A casa, a namorada, atividades rentáveis. No meu diário está escrito e aquilo que acontecia. Eu ia de carro, eu lembro-me de estar a fazer a VCI no Porto e eu, filha da puta, meu pai, aquele homem está-me a roer. E eu, a usar a lei da atração, sai fora, se queira. E esses são os teus problemas, experiência daquilo que tu queres. E eu tinha definido os objetivos. A casa, a namorada, atividades rentáveis. 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 Era uma coisa brutal, ok? Está a ver, portanto, o salmão a ir contra a corrente, a Sim. força que ele tem que fazer para ir contra a corrente, para ir lá para cima, é isto. A lei da atração é isto. É o que faz um salmão para ir para cima, para pôr lá as sementes, portanto, para deixar os filhotes, é isto que eu tenho que fazer. É contrariar o normal do cérebro, de estar ali no foco. E o que é certo é que, 2009, eu tenho 3 empregos. Trabalho na Alico em seguros, trabalho nos inquéritos e trabalho em telecomunicações. E faturo 25.000 euros. E em 2008, mesmo em 2008, conheci a minha atual companheira. Eu estava afundado em dívidas. A minha atual companheira, hoje temos uma relação com muita guerra, mas, portanto, hoje o foco é a família, independentemente do foco, sempre eu digo, portanto, tenho bem interiorizado em mim. Os problemas resolvem-se. E esta é a família. Família é não descolar. Os problemas existem, mas não descolar. Ok? A coisa mais fácil do mundo é a malta. E está em voga. A malta tem, portanto, um stress na estrutura familiar, com a mulher, quanto à mulher, e ala para com a outra. Com a outra vai ter outros problemas, porque a seguir está muito bem afloreado do início e a seguir sai fora, e sai fora. E vou aguentar toda a vida aqui os problemas. São muitos, mas cada vez que uma pessoa ultrapassa alguns e percebe que até há ali alguma coisa boa, é um sentimento brutal, porque ultrapassou dificuldades. Mas voltando à carga, 2008 conheci a Andreia, ou seja, ganhei bem ali em 2009, mas ela fez uma coisa surreal. Ninguém faz isto. E veio para a Anjinha, mulher virgem com 25 anos, nunca teve um homem, ok? E digo, Andreia, eu tenho um caos, preciso da tua ajuda. Eu vou ao banco, o banco não me abre as portas. Emprestas-me o nome. Pedes ao banco 10.000 euros, eles vão-te emprestar, dás-me os 10.000 euros, e se eu vou pagar a mensalidade, não vais gastar um cêntimo, só precisa de confiar em mim. Aquilo que os bancos não fazem, não confiam, e deveriam confiar. Uma das coisas, só fazer aqui um parênteses, a associação que eu tenho é para criar soluções das minhas dores ao longo da minha vida. Sim. E uma é estas. Os bancos, a Constituição Portuguesa diz que as pessoas devem ser tratadas todas por igual, mas não são. O rico vai ao banco e tem todo o dinheiro que quer e a juros baixos. O mediano vai ao banco e tem algum dinheiro com juros altos, e aquele que não tem, não tem. Onde é que está a igualdade? Não existe. A associação vai ter esse foco. É toda a gente falida ter a associação para bater uma porta. Isto é uma coisa esquisita, mas é o que vai ser construído. Continuando aqui com onde estávamos. A Andreia, de facto, resolveu os meus problemas financeiros dali de base de mais à volta de 10.000 euros que eu tinha em atraso no Banco de Portugal, e eu fiquei a pagar os 200 euros durante 4 anos. 2009 é o ano de ganhar. Eu e ela procurámos casa,
fomos ver várias casas. Na casa onde estou hoje, aqui, ok? Uma moradia com 3 pisos, bonita, com um bonito jardim. Podes mostrar? Oh, Muito bem, muito bem. está aqui. É a sua casa. Onde eu estou hoje, entrei em janeiro de 2010. Foi então em quando, em janeiro de 2010, solto-me, saio através de ter conhecido a lei da atração, aplicar os termos, focar-me naquilo que eu queria. Para, em 2007, então na Herbalife eu conheço a lei da atração e em janeiro de 2010 as 3 coisas que eu pedi a usar a lei da atração, a contrariar as emoções para aquilo que eu sentia, para aquilo que estava a passar, para aquilo que eu queria no futuro, eu tive as 3 coisas que eu desenhei: a casa, a namorada e a ter sentadas. 2010 a 2016 são 6 anos de andar ali a planar, nem para cima nem para baixo, nem para cima nem para baixo. E às vezes eu penso, meu Deus, já soube usar a lei tão bem, a lei da atração, e o que é que está a faltar aqui? Aliás, este pensamento vem a seguir, porque quando eu caio em 2016, eu esqueci-me da lei da atração. Eu esqueço-me da lei da atração. E eu recordo-me que, os 2, 3 anos para trás, todos os dias eu estava a falar do caos aos meus amigos, do problema que eu tinha com alguns comerciais. E todos os dias eu ia sentir tomar um café, então, você quer? Como está aquilo? O Tiago é assim, o Pedro é assim, o outro é assim, o outro é assado. E a coisa dilatou-se. Há uma forma de estar na vida top para começou a crescer. É não falar dos problemas. E eu, como eu falava dos problemas, tombei. Foi o tombo de 2016. Foi um tombo brutal. Mas brutal mesmo. Ou seja, ter um cheque de 14, 15 mil euros, ficar a zeros, e esse cheque era para cobrir despesas fixas, à volta de 5 mil euros, portanto, só ali em 4 meses, portanto, foram 20 mil, o buraco foi criado. Ainda hoje, olha, no início deste podcast, tocou o telefone, certo? Sim. Era um credor. Eu tive eu tive, portanto, após essa queda, abri, portanto, na faculdade de CESP, um centro de cópias para a minha companheira. Com a pandemia em 2020 aquilo cresceu e ficámos a dever 20 mil euros. Sou eu que estou a alavancar. Ela estava a ligar para pedir mais uma prestação. Do tempo de nós, fiquei a pagar 25 mil euros ao Montepio, está resolvido. Mais 10 mil euros, portanto, a um BPN está resolvido. Este da Associação de Estudantes da CESP estou a terminar. Cresci em 2017, comecei com 3 carros no Uber. Ainda antes dos carros, Manuel, falou da nós, e na altura, antes de nós começarmos aqui o podcast, explorámos um bocadinho isso e acho que aqui durante não ficou bem claro. Na altura, em 2016, disse-nos que estava a ter uma faturação mensal à volta de 15 mil euros com serviços, a vender serviços da nós, portanto, não era como equipa de comercial. Era uma equipa de 10 a 15 pessoas. Ok, que eles faziam telemarketing, não é? E vendeu. Comecei com o telemarketing e depois foi porta a porta. Tinha 3 carros, 3 Volkswagen Polos, e a malta ia todos os dias para a rua, das 18 às 22, portanto, bater portas e fazer contratos. É uma política normal, tanto que há aí das 3 empresas de telecomunicações, Mel, Nós e Vodafone, fazem isso, têm equipas desse género. E como é que isso deixou de dar? Sim, é um bocado está dito só assim, portanto, a free, tanto que fiquei sem negócio. E pus-me a jeito, mais ou menos, ou seja, e eu atribuo isto, então, aqui, ao saber usar a lei da atração ou não. Havia ali muito stress com alguns comerciais e o negócio proporcionou-se em que, ou seja, eu tive 4 anos numa empresa que era a Fujitsu. E depois a sua figura, o diretor da nós, tinha ali alguns problemas, portanto ia fugir, se não queria resolver essas questões estruturais. E a figura Pedro Figueiredo, portanto, gosta muito de fazer as coisas à maneira deles. Quando gosta de um parceiro, ajuda em tudo; quando não gosta, retira tudo. Essa figura, Pedro Figueiredo,
tinha ali muitas rixas com a Fujitsu. Então decidiu, vou retirar portanto, 20% do negócio à Fujitsu, que era eu, e vou metê-lo noutra empresa na CME. E meteu-me a mim na CME. Impecável. Portanto, foi uma transição, foi muito bem trabalhada e fui para outra. A seguir, a figura Pedro Figueiredo chateou-se com a CME. Um grande amigo dele, que era esqueci o nome dele, era bom, não interessa. Portanto, ali um dos diretores que estava ali na CME chateia-se com a CME e vai para outro setor, para outro parceiro que é Futurcabo. E a seguir, portanto, o Pedro, a vontade dele era retirar o negócio à CME, tirar-lhes o tapete completamente, ou seja, a CME era um gigante de instalações, e para ter instalações, que é o bom do negócio, a malta tinha que ter o mau negócio, que era as vendas, este tipo de vendas, as comerciais. O que é que acontece? O Pedro, estrategicamente, queria. A única coisa que já restava à CME era eu, que houve ali uma parte em que a CME ficou só com o meu negócio, já não tinha negócio próprio, ficou só o meu, que era eu que lhe dava então a alavancagem para eles poderem fazer a chamada a técnica. Ele assim, vou tirar o cerqueira para ali e a CME fica sem negócio e vai ter que abandonar a parte técnica. E eu não fui. Não fui não é por querer contrariar as palavras dele. Não tinha sustentabilidade para isso. E até eu desenhei com a CME ir ficar dentro a gerir o negócio. E criámos, portanto, montámos o negócio. E eu ia ficar internamente a gerir ali o negócio. Apesar de eles depois percebi que houve ali, tipo, tirar a folha, porque contrataram outra pessoa, afinal eu já estava mais abaixo. Na passagem de setembro para outubro, quando eu ia ter o meu negócio próprio e todo o meu negócio ia ser absorvido pela CME, ficava dentro, eu ia ter um rendimento, portanto, foi negociado ali um valor, portanto, eram 3 a 4 mil euros para pagar a mim, à minha companheira, e eu para pagar as rendas dos carros, e os carros ficavam alavancados dentro. No final do mês de setembro, dámos início. 4 dias depois, fui chamado e dizem-me: Cerqueira, não precisamos mais de ti. O que é que foi? Foi Pedro Cardoso que deu a ordem para dentro da CME. Cerqueira está fora, não quero mais aí. E toda a gente, os parceiros, metem o rabinho entre as pernas e têm que fazer o que a figura diretor do Pedro Figueiredo diz. E eu fiquei despido. Ele sabe bem o quanto me usou. E ainda aqui há dias me deu uma chamada. Eu acho que ele me ligou porque se calhar aconteceu-lhe algum azar, tipo, alguém furou um pneu, alguém arrastou um carro e ligou-me para perceber na minha energia se teria alguma coisa, e eu, Pedro, tudo bem, porque eu não guardei nenhum rancor sobre ele, está tudo bem, ele que siga a vidinha dele, e ainda bem, há males que vêm para o bem, que esse foi o mal que veio para o bem, doeu mesmo muito ficar sem negócio, mas esta alavancagem, ou seja, 4 meses depois tenho os 3 carros, subir em 4 anos, depois até 2020 tenho 10 carros. Em 2020, quando está a pandemia, passei de 8 para 10. No mês seguinte, entra a pandemia e entra o caos. Aliás, as duas Ford Focus, que foi o carro 9 e 10, comprei-os e tive 16 meses sem pagar rendas, que foi o espaço das moratórias nos bancos. Sim. 2022 passei de 10 carros para 15, 2023 passei de 15 para 25, 2024 não alavanquei carros, 2024 não pus nenhum carro novo, 2025 vai ser a transformação dos carros diesel para os carros elétricos. E a Associação Good Dad foi criada então, portanto, em 12 de 12 de 2022, já teve aqui o início, está um bocadinho meio parada, mas vai arrancar. As pessoas não têm a noção, e quando falo da dimensão do que quer que seja esta associação, Good Dad, está criada, se pesquisar, portanto, já tem NIF, tem tudo, é para ser de uma dimensão de uma Uber. O que é que a Uber faz? A Uber é a máquina que junta o cliente
com o prestador de um serviço, de um transporte. Ou no caso do Uber Eats, portanto, alguém quer uma refeição e alguém quer vender uma refeição e une. Tudo isso é possível porque o digital hoje cria estes mecanismos, certo? No social, eu quero fazer algo nesta escala, em que há milhares de pessoas que estão no conforto dos seus lares, que não têm paciência para sair do conforto do seu lar e ir, portanto, à rua e contactar com alguém que precisa de ajuda e ajudar. Mas têm bom coração. As pessoas têm bom coração. E há milhares de famílias neste mundo e neste país, portanto, em que tem uma abundância financeira ali parada, e as pessoas, portanto, aquilo está ali parado só para, quando morrer, os herdeiros vir estourar. Então, antes de estourar, estas pessoas podem encher o seu coração. Porque a máquina Good Dad vai fazer, portanto, o que faz uma Uber. É permitir que estas pessoas, através de uma máquina que é Good Dad, que lhes mostre, são estas pessoas e as pessoas vão ajudar quem querem. Isto é uma das coisas, é a ajuda pura. Eu quero ajudar e vou ajudar. A outra das coisas, a outra das vertentes, vai haver duas vertentes aqui muito distintas, mas em patamares diferentes. É quem está na penúria mesmo, precisa de ajuda, é dado mesmo. A pessoa, portanto, tem que ser dado. E há depois, no patamar mais acima, é aquela pessoa que quer a ajuda da banca, mas a banca não está, e então o investidor, em vez de investir numa empresa que é um capital de risco, em bitcoins ou em ações, em que a pessoa tanto perde como ganha, é investir em pessoas. E é as pessoas que precisam e têm capacidade. Eu tenho aqui um colega, que é aqui um motorista, que tem uma situação muito delicada, portanto, sem pôr nomes. Ele tinha, portanto, uma vida top, excelente. Ficou sem, ao que ele me diz, bens na ronda dos 700 mil euros, porque portanto, houve ali uns atritos com a esposa. E a esposa, portanto, simplesmente, quando ele está no hospital, juntamente com outros papéis para assinar, meteu uma procuração e, a seguir, tira-lhe o apartamento aqui, tira-lhe o apartamento ali, tira-lhe uma loja ali, etc. Ele fica sem nada. O homem é uma pessoa dedicada e trabalha. Mas com isto tudo, de género, atrasou valores no banco. Tem um empréstimozito de 2 ou 3 mil euros e atrasou umas mensalidades. Onde é que está o somos todos iguais, que diz a Constituição, ok? Em que a pessoa vai ao banco, sim, vamos reestruturar isto, devo aqui 1.500 euros, ou seja, ou 3 mil euros, o que está em atraso são 500, faz o bolo, até cria ali, tanto um valor extra para resolver alguns apertos financeiros e projeta tudo para a frente, ok? Para daqui a 6 meses começar a pagar certinho 200 ou 300 euros. Qual é o problema disso? Os bancos, nestas situações, todos, fecham, não há zero. Por exemplo, em que falhas uma vez, fechou, e põe-te um selo em cima. Eis o mau pagador. Azares toda a gente tem, amigo. Azares toda a gente tem. A associação é para fazer o que a Constituição Portuguesa diz que faz, mas não faz. Ok? E então, todos os lesados, que alguma vez, todas as pessoas que alguma vez foram lesados por uma situação destas, e que já estão bem, as pessoas vão ser os financiadores deste tipo de alavancagem. Ok? E, obviamente, a pessoa, em vez de pagar os juros à banca, vai pagar a estes investidores. Portanto, duas partes da associação. É quem quer investir, que tem muito capital, em vez de investir em ações e bitcoins e está sempre a perder, é o perde e ganha, põe aqui e é o perde e ganha. Estas pessoas, elas é para ficar alavancadas o seu futuro, em que vão ajudar brutalmente, vão pagar brutalmente por estes valores, ok? E esta gente que investir vai ter o retorno. E as pessoas vão sentir super e super gratas, porque quando as instituições que deveriam fazer não fizeram, encontraram uma associação que é a Good Daddy, que tem um mecanismo em que mostra às pessoas que investidores podem ajudar, e ajudaram através da Good Daddy. Portanto, este é o projeto.
muito bem, Manel. Agora também estamos a aproximar quase do fim, já vamos em 45 minutos de podcast. De facto, a sua história é interessantíssima e muito. Eu próprio, só apenas de a ouvir, já me sinto inspirado e com vontade também de criar novas coisas e avançar e às vezes arriscar, que, sobretudo, o risco é muito inerente, portanto, aqui à condição de qualquer empresário. Eu queria lhe fazer aqui duas pequenas perguntas, o mais breve possível. Se tivesse uma mensagem inspiradora para dar às gerações futuras, para transmitir às gerações futuras, qual é que seria? Para quem já tem muitas dores e está numa situação delicada, a informação existe, é ir atrás da informação. Cada vez, todos os dias, portanto, estão a chegar pessoas, uma pessoa contacto com pessoas que estão num momento a sofrer de dores, em que a vida está um caos. E eu digo, a internet é um mundo de informação. Vai atrás da internet e procura. A lei da atração, portanto, resolve tudo. A lei da atração resolve tudo. E eu, portanto, a dica que eu dou é: a lei da atração a mim ajudou-me, e a essência está tudo sempre nisto, que é o pedido da lei da atração. As pessoas caem no buraco que focam-se no problema, demasiado. Mas é uma coisa natural, ok? Porque da mesma forma, conforme a água vai em direção à foz, ok? É fluidez normal, é aquela questão, um peixe, se estiver ali a boiar, ele vai ter à foz, ok? O que é que faz o salmão? Contraria a corrente. É nós contrariarmos a corrente, ok? E contrariar a corrente é o quê? É pôr foco naquilo que a gente quer. Para sair, ou seja, para sair dos problemas, o que eu digo a toda a gente é: foquem-se, vão atrás, leiam 2 ou 3 livros sobre a lei da atração, aprendam, leiam eles os livros, percebam eles quais são as dicas que são dadas, que eles, portanto, vão conseguir perceber e pôr em prática, mas vai-se resumir tudo a isto: gerir o emocional. Sempre que o emocional está mal, é sair fora porque se o emocional está mal, é porque a pessoa está a pensar nas coisas que estão mal medidas das pessoas. E toda a gente tem. Então, se a malta não quer isso, chorar, portanto, sobre leite derramado, chorar sobre os problemas, nunca vai resolver nada. A pessoa tem que parar, pôr aqui para trás das costas, olhar para onde é que quer ir, ainda não tem, e respirar a felicidade de já ter aquelas coisas. Já ver a coisa acontecer. Toda a gente que eu vejo com histórias de sucesso, as pessoas puseram foco naquilo que querem e respiraram já o ter as coisas. E as pessoas vão ter. Quem é criança é para deixá-las viver. As pessoas é deixá-las viver, portanto, sentir as dores, e depois de sentir as dores é que vem o aprendizado. Basicamente é isso. Eu tenho os meus filhos, portanto, nós temos duas formas diferentes de estar, eu e a minha companheira. Eles caem e choram, o meu pequeno cai, e eu: levanta-te, é a Cristiano Ronaldo, cai e levanta, a Cristiano Ronaldo. E sempre que eu lhe digo isto, ele cai e levanta. Se vejo um tamanho, ele cai e a mãe vem atrás, vai ver o que é, ele chora desalmado, porque a mãe vai ver: vamos pôr água fria, vamos pôr gelo, não se passa nada. Muito bem. E há aqui duas formas de estar. Portanto, depois de uma queda, se está na minha presença ou se está na presença da mãe. É uma coisa espetacular. Claro. Se voltasse atrás no tempo, o que é que mudava? Ou o que é que dizia a si mesmo? Se voltar atrás no tempo, aquilo que sei hoje, tinha deixado o meu pai viver, portanto, a sua angústia, e tinha-me libertado bem cedo, tanto dele. E ele, portanto, tinha abandonado, portanto, ou seja, não tinha carregado o peso de ter um pai que viveu uma vida inteira contra um filho. Foi muito tempo eu a viver a angústia de eu não conseguir conceber o ele não amar o filho. Hoje está tudo curado, tudo completamente. Porque houve fases em que tinha uma conversa destas e as lágrimas vinham aos olhos. Hoje está tudo curado. Já fui de género. Quando ele faleceu,
no dia em que a minha filhota, que tem hoje 7 anos, nasceu. A minha filhota mais velha nasceu em 14 de dezembro de 2016. Um mês depois, em 17 de janeiro, o meu pai faleceu. Eu tive aí 4 anos sem lá ir. E fui estar no funeral, foi uma coisa fria. Foi uma coisa, é um sentimento esquisito. Finalmente deixaste-me em paz. Finalmente. É engraçado, eu recordo-me ali à volta tanto do funeral, cruzar-me com uma pessoa ali vizinha e decorar ali duas ou três palavras, não lembro agora o que é que foi dito, mas percebes os sentimentos e percebi que a pessoa transportava as palavras do meu pai ali, do filho mau. Um outro vizinho mais abaixo, eu que sou o grande cerqueira, mas tanto como ele, bora ali, é agricultor, e tanto, são 200 ou 300 metros abaixo, ele vivia com o murmurinho do meu pai, que o meu pai ia à missa, tanto abaixo da minha casa, e eles também iam, e era normal as pessoas conversarem. Eu estou a imaginar as conversas, então, os filhos, e aquilo devia ser um pouquinho muito bem, seguiu os meus passos, é motorista, a minha irmã está, não sei como é. Mas aquele é o meu Fernando, 34 anos, portanto, e está também em casa e não trabalha. Eu estou a imaginar. Eu sentia que todas as pessoas viviam com o discurso do meu pai que eu era o pior filho do mundo. E é isto. Muito bem, Manel. Uma história de facto muito inspiradora e com muitos percalços, principalmente a nível emocional, a nível familiar, que às vezes nós sentimos que a família é quem está lá para nós e quem deve ser mais próxima, e muitas das vezes isso não acontece, né? No seu caso também, e o facto de conseguir dar a volta a isso é só aqui um pormenor que perdi então agora aqui no raciocínio. Então eu fui 4 anos depois ao funeral, e fui agora ao funeral, ao cemitério, e fui 2 ou 3 vezes, e tive conversas com ele. Cheguei mesmo ali a olhar, e pai, tranquilo, vai em paz, vai ter com o Toninho, que é o meu falecido irmão, olha, vive tranquilo, não guardo nenhum rancor a ti. Eu só tenho pena é que não tenhas vivido as emoções fortes do que poderiam ser pai e filho. Porque para trás, só até aos meus 10 anos, tenho ali um registro ou outro, portanto, ele chegar a casa e pegar e brincar. Só até aí. Depois dos meus 12 para a frente, zero. Zero. Era só angústia, não podia ver à frente. Para trás e existia. E, portanto, fui ali tipo de conversa mesmo de paz. Entretanto, isto foi em 2017, portanto, que ele faleceu. Portanto, a minha mãe faleceu agora há 2 meses atrás. A minha mãe foi o meu anjo, portanto, teve agora um período de... um pormenor aqui. O meu pai, quando entrou em Lisboa, em 98, no segundo ano, tenho conhecimento que o meu pai tem Alzheimer. O meu pai teve o castigo que mereceu. Os últimos anos dele, ali 20 anos, teve Alzheimer, não teve vida própria, não teve vida. Ele parecia, portanto, o que é um Alzheimer? Portanto, se as pessoas, para quem conhece um Alzheimer, está ali tolinho, portanto, não se lembra de nada, portanto, só diz baboseira, portanto, de uma forma gradual, portanto, e ele, tanto teve um fim muito doloroso. Teve ali, tanto, 6 anos acamado, 4 anos, penso eu, mais ou menos, numa casa de acolhimento, depois regressou a casa e a minha mãe, portanto, conseguiu ter lá na parte final, porque ele pediu, é engraçado que ele pediu à minha mãe e acabou por morrer, portanto, teve para aí 2 anos em casa e morreu em casa. A minha mãe, há 3 anos, e aqui é um pormenor importante, a minha mãe, há 3 anos atrás, entrou numa situação delicada. Houve ali um desleixo, portanto, e ela começou a tomar medicamentos a mais. A minha irmã teve alguma dificuldade em perceber isso, portanto, que a minha irmã estava na casa onde nós vivíamos, portanto, a minha irmã ficou no andar de baixo e a minha mãe no andar de cima, até para cuidar dela.
houve ali, portanto, um desleixo, depois chamámos, portanto, uma empregada para ter ali, para medir a medicação, mas já se foi tarde. Depois houve um dia em que a minha irmã, nós temos um grupo, portanto, eu, o meu irmão e a minha irmã, um grupo no WhatsApp ou no Messenger, e ela, é preciso alguém estar com a mãe o tempo inteiro. O meu irmão não podia, como neste momento eu faço a gestão do negócio aqui em casa, portanto, onde estou sentado neste momento, e disse, tranquilo, a mãe pode vir. Minha mãe veio, mas teve um azar muito grande. Portanto, ela teve uma queda aqui em casa, caiu, portanto, desmaiada, veio o ENEM, etc, etc. Portanto, teve uma lesão aqui mais ou menos aqui na fonte, ficou com o dedo, portanto, todo torto. Daí para a frente foi o caos. A Ania teve aqui, foi uma noite no hospital, outra noite aqui, depois na outra noite foi ao hospital outra vez, e à noite, portanto, eu já estava exausto dessa correria desses 2 a 3 dias. A minha irmã pegou da minha mãe e meteu-a numa casa de acolhimento, onde esteve mais ou menos 3 anos, portanto, foram os últimos anos da vida dela. E foi o desfecho. Da minha mãe, foi uma deusa, ok? Naquela fase difícil, aliás, eu houve vários, portanto, momentos de despedida da minha mãe. Ao longo destes tempos, todas as vezes estava com ela e dizia, mãe, está tudo feito, obrigado por tudo. Na fase difícil, eu não contei aqui uma questão, um pormenor no início. Aos 14 anos eu saí de casa, o caos que o meu pai me criou é tão grande, mas tão grande, e eu com 14 anos, em abril, uma criança com 14 anos foge de casa. Para uma criança fugir de casa, é que está aterrorizada. Ou seja, há 2 grandes depressões na minha vida. Aos 14 anos, eu até já me esquecia, aos 14 anos e aos 35, 36. Eu fugi de casa e foi uma sorte. Eu fugi uma sexta-feira, fui para o Mar Canaveses, ia para a casa da minha madrinha. Quando estava lá a 500 metros, decidi voltar para trás, porque tinha receio de como o meu padrinho, portanto, o marido dela, portanto, poderia reagir, portanto, tinha a ideia que maluco, vai já para casa. E eu não gostei, por ela, eu sei que ela me ia abraçar e dar todo o carinho do mundo. Tive receio do que é que poderia acontecer da parte dele e voltei para trás. E decidi vir para a Maia, para outra irmã da minha mãe, portanto, a minha tia. O que é que acontece? Apanhei o comboio, ia dormir uma noite com 14 anos, sozinho, nas escadas de um prédio no Mar Canaveses, ok? No dia seguinte, é sábado, ainda abro o meu saco, fugi quando trouxe calendários e livros e estive a vender, portanto, na feira. Uma senhora vê-me, um menino com 14 anos, assim ali, e vê que eu estou sozinho, e eu, o que ia fazer? E eu, sou sobrinho da Eva do Engenho, não sei o que mais, Marco. Conheço. Eu já devem estar à tua procura, deve estar a polícia à tua procura. Deve estar. Depois de tarde, a comer qualquer coisa, e vou para o Porto. Chego ao Porto, volta das 8 ou 9, e às 9h30 estou na Avenida dos Aliados. Estou na Avenida dos Aliados, apanhar o autocarro, 54, para a Maia. Coincidência. Durante o dia, naquela coisa, ninguém sabia de mim, acho que alguém disse, tanto à minha mãe, quando alguém foge de casa, vai para a Avenida dos Aliados. Tipo, o Rocio em Lisboa. E foi mais coincidência. A minha mãe, opa, Nelinho, vamos buscar o nosso Fernando. Por meu pai, foste, segue a tua vida. Pela minha mãe, não, ela querer o filho. Coincidência. Eu estou ali à espera do autocarro, e lá vem o carro, para, e ela tem o seu chofer, o Pato Bravo, o Sr. Manuel Cerqueira, que veio, porque não é por vontade dele, é porque a Milinha, o meu anjo da guarda, veio buscar, entrei, a minha mãe com cara de anjo, o meu pai com cara de demónio, lá fui para casa, o meu pai conseguia implementar a energia dele nos outros. Se eu era um merdas, os meus irmãos olhavam para mim como um merdas, porque as energias fluem. Quando
no seio de uma família, alguém, toda a gente é contra um elemento da família, vêm as crianças e recebem essa energia e vão olhar para a pessoa exatamente igual. A pessoa pode ser tanto um Deus, mas se há ali um núcleo duro que olha de uma forma negativa, todos vão atrás. Agradeci-lhe à minha mãe, tanto, essa grande ajuda em 94, 84, em 84, eu com 14 anos, de me ir buscar, e a grande ajuda, tanto do tempo da depressão, de pagar o psicólogo. Mas a minha mãe estava-me a ajudar de uma forma brutal. Há uma parte que ela ajuda-me na questão de pagar as consultas, e como eu nessa altura, no caos ali, 96, 2016, 2018, naquele caos de estar na psicóloga, quando a psicóloga dizia que ia ser internado, a minha mãe estava a dar 500 euros por mês, que era 250 euros para pagar o carro e 250 euros para as minhas coisinhas. Uma coisa perfeitamente normal. E em qualquer estrutura familiar, o ajudar um filho ou um filho é igual, ou seja, é normal ajudar mais aquele que precisa e o outro que não precisa não ajuda. Como o meu pai implementou o meu pai, portanto, não, ele não implementou, portanto, a justiça, ele implementou a igualdade. E há uma grande diferença entre igualdade e desigualdade. Até há uma imagem na net que eu acho engraçada. Portanto, se pusermos igualdade versus justiça, que é tipo a malta a espreitar para ver, portanto, um jogo de futebol, um é desta altura, outro é desta, outro é desta, e se dermos um caixote a cada um, continuam dois a não ver. Sim, sim. A este não damos nada, a este damos uma caixa, a este damos duas, toda a gente fica. Aí é justiça. Isso é justiça, sim. Quem não precisou, não precisa. Quem precisa de um bocadinho, dá-se um bocadinho, a quem precisa muito, dá-se muito. Isso é justiça, porque ficaram todos igual, ficaram todos a ver. Se formos atrás da palavra igualdade, portanto, todos subiram, portanto, um que já estava aí alto subiu mais um bocadinho e os outros dois continuaram sem ver nada. Essa imagem é top. O que acontece? O meu irmão descobriu que a minha mãe me estava a ajudar. A minha mãe é vítima desta atrocidade do meu pai, que depois se enraiza no meu irmão, ok? E o meu irmão vem e diz assim: mãe, somos todos iguais. Se já o Fernando, vem-nos ajudar, quer-nos igual para nós. E a minha mãe, que não é uma mãe de ferro e consegue fazer valer tanto a sua vontade, meteu o rabinho entre as pernas, tirou-me o tapete e diz-me: o que não me deixa ajudar-te mais? E o meu irmão, que se acha um Deus, e ainda hoje ele não tem a noção da barbaridade, porque obrigou a minha mãe a fechar uma porta e passar uma transferência de 10 mil euros para ele, passar uma transferência de 10 mil euros para a minha irmã. E vive a vidinha dele. Na cabeça dele, ele fez o certo. Sim. E na cabeça dele, se ele não tivesse feito isso, eu ainda hoje estava na merda. Como ele na cabeça dele, como ele me tirou o tapete, está a ver? Se ele tivesse hoje, ainda hoje, 10 anos para ele, ia estar na mama dos 500 euros, e assim teve de se arrascar e cresceu. É assim que ele hoje, é assim que ele vê as coisas. De facto, não foi por isso, não foi porque ele obrigou a minha mãe a tirar-me o tapete que eu cresci por outras razões. E ao longo do tempo, também a minha irmã, portanto, esteve ali colada à minha mãe. A minha irmã é uma beneficiada. Ela primeiro foi para ali, mas não foi com vontade de ajudar a minha mãe. Ela foi para ali porque a minha mãe pediu. O meu irmão, portanto, tem aqui algumas debilidades, na cabeça dele está tudo bem. A minha irmã ficou ali a cuidar da minha mãe, mas não foi a troco de nada. Quis, portanto, quis 25% daquela casa. A minha mãe tinha ali, portanto, já em 2010, à volta de 150 mil euros em poupanças. Nestes 14 anos, é expectável que tenha angariado mais, portanto, que não seja outro tanto, mas 50 ou 60 ou 70. E a minha irmã fez voar 200, à volta de
150 é certo e é expectável que seja mais 200 mil euros. Estamos neste momento numa luta, aqui uma guerra, portanto, ela calada nos segredos deles diz que não sabe nada, quando ela estava lá e sabia, portanto eu tenho os extratos portanto, disso, ela não, nunca lhe mostrei, mas sempre disse, olha, a mãe tem este dinheiro, houve uma vez uma conversa e disse, olha, a mãe tem isto. Não, só sei de 100. Os 100 que ela falou, mesmo esses, portanto, não fala neles. Me dá uma coisa, falando disto com qualquer pessoa, as pessoas, mete um advogado e vai atrás. Vou deixá-la viver com isso. Ela anda tipo deprimida. E uma vez eu disse-lhe, olha, vai a um psicólogo. A questão é que no psicólogo é para falar. Ela anda um psiquiatra. Psiquiatra, ela continua se é que isto a perturba de fazer uma má ação perante os filhos, perante os irmãos, se é que isto a perturba, e acredito que sim, é aquela coisa, toma dopagem tanto do psiquiatra e acalma. Quando eu digo vai ao psicólogo, ela não vai ao psicólogo dizer, olha, eu estou mal porque roubei os meus irmãos. Não é? Ela tem ali uma batalha difícil. Eu vou deixá-la pela batalha dela. Claro. Há uma forma dela resolver isto, se quiser. Ok, deu-lhe jeito, tudo bem. Mas agora, se ainda há uma casa que vale 200 mil e há uma loja que vale 50 das partilhas, do valor das partilhas, ela agora é redimir-se e dizer, olha, deu-me jeito. E agora, portanto, não querer fazer as partilhas irimarmente, mas igualar, olha, se eu já tirei X para mim, porque deu-me jeito ao longo destes anos, agora das partilhas, fiquem para vocês. Porque ela, portanto, não vai precisar, tanto da partilha da casa para nada. Portanto, ela tem a vida dela, ela tem um apartamento bom, tem a vida organizada, ganha bem. Portanto, se ela quer, na minha opinião, se ela quer dormir em paz, é assumir os erros que fez, ok? E seguir. Eu não vou chatear ninguém, não vou a advogados, eu vou para a polícia atrás, vou deixá-la viver e eu, portanto, tenho o meu foco. Good Dad para a frente, grande projeto e Gota BDE, portanto, que é assim um projeto da Uber crescer também. Muito bem, Manuel. É muito bom ver e também perceber que, mesmo com grandes adversidades, conseguiu se ingrar e conseguiu ultrapassar essas adversidades também usando a lei da atração, como diz. Quero agradecer-lhe o tempo que esteve aqui e investiu a partilhar a sua história, uma história também comovente e com muitos altos e baixos, e que de certa forma vai servir para inspirar outras pessoas. Muito obrigado, Manel, e se alguém quiser também partilhar a sua história aqui no nosso podcast, nós teremos todo o gosto. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.